Aviso de gatilho. O conteúdo a seguir aborda temas sensíveis que podem causar desconforto emocional, como violência, suicídio, abuso, depressão. Pedimos que considere seu bem-estar emocional ao continuar ouvindo. Caso esses temas sejam difíceis para você, recomendamos que tenha cautela ou busque apoio antes de prosseguir. Obrigado por sua compreensão. Caso Carlinhos. Conheça o mistério que há mais de 50 anos intriga o Brasil. Hoje em dia, os sequestros se tornaram tão banais que, infelizmente, mais ninguém se espanta com as notícias desses crimes. Entretanto, no início dos anos 70, não era nada usual que as pessoas fossem raptadas aqui no Brasil, muito menos crianças indefesas, pois a história que vamos contar a seguir não só envolveu uma criança, como nunca, jamais o caso foi solucionado. E é por isso que ele ainda é considerado um dos casos de sequestros mais misteriosos do país. O crime envolveu a família carioca Ramírez da Costa, composta pelo casal Maria da Conceição e João, e seus 7 filhos, Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João, Carlos, Roberto e Luciana, que na época tinham em torno de 15, 14, 13, 11, 10, 8 e 3 anos de idade, respectivamente. Tudo aconteceu na noite do dia 2 de agosto de 1973, enquanto a mãe das crianças estava com os 5 filhos mais velhos em casa, assistindo televisão. Esse é o caso do sequestro do menino Carlinhos. O conteúdo original está disponível em portais de notícias adaptado para ser contado por nós. E você tem uma história, um relato, um caso que quer compartilhar conosco? Envie seus relatos, histórias e contos para natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Lembramos ainda que todo o teor dos conteúdos que são narrados por nós são de responsabilidade de seus respectivos autores. Não temos qualquer intenção de testificar a veracidade ou não dos relatos, a não ser unicamente narrar e contar as histórias que nos são encaminhadas. Falar um pouco da nossa campanha de apoio, amigo e amiga. Se você ainda não acessou, acesse agora o cartaz.me. Na pesquisa, digita aí Na Trilha do Terror e encontre uma das nossas campanhas, manifeste o seu apoio, dando para nós assim a possibilidade de realizarmos um trabalho ainda melhor para você. Também você pode ir no Apoia. Digita aí apoia.se/Na Trilha do Terror. Se preferir também, nos ajude encaminhando um pix para natrilhadoterror@gmail.com. Ao incentivar nosso trabalho, você incentiva que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para chegar até o seu smartphone, até o seu celular, o seu tablet, o seu computador, e assim você ouvir gratuitamente conteúdos legais por meio do Spotify e todas as plataformas virtuais onde o nosso conteúdo é disponibilizado. Dito isso, minha amiga, dito isso, meu amigo, eu sou o Márcio e convido você a estar com a gente juntos em mais um episódio aqui no meu e no seu, do nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem comigo, Yara! Vamos, eu sou a Yara e reforço o que o Márcio falou. Vem com a gente para mais um episódio do nosso canal, Na Trilha do Terror. Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a Pizzaria Tutti Tempi, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Tempi tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte.
Maria da Conceição se encontrava em casa com Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João e Carlos, ou Carlinhos, como era chamado pela família, assistindo a novela das 8, e de repente ocorreu um corte de energia e a casa da família ficou completamente às escuras. Foi nesse momento que um homem armado invadiu a residência, trancou todos em um dos cômodos e fugiu, levando Carlinhos. O sequestrador deixou um bilhete ao sair, no qual avisava que a criança estava em seu poder e que só seria devolvida após o pagamento do resgate. O criminoso exigiu que a família levantasse o montante de 100 mil e instruiu que o dinheiro, juntamente com o bilhete, deveria ser deixado dentro de uma bolsa em um ponto específico do Cruzeiro de Duas Ruas, na capital fluminense, no dia 4 de agosto, às 2 horas. A nota também dizia que se a família tentasse tivesse qualquer reação, a vítima seria liquidada. No momento do sequestro, o pai de Carlinhos se encontrava com 2 filhos menores, Roberto e Luciana, trabalhando em um laboratório farmacêutico que pertencia aos Ramírez da Costa. Apesar de serem proprietários do negócio, os pais do menino não possuíam o dinheiro exigido para pagar pelo resgate e a comunidade comovida se uniu para fazer doações. Além disso, as autoridades colocadas não tinham qualquer experiência na época para lidar com casos de sequestro. Entretanto, no dia e local combinados para o pagamento do resgate, inúmeros policiais disfarçados de civis, pipoqueiros e vendedores de sorvete tomaram a região. A bolsa com o dinheiro foi deixada exatamente no ponto informado, mas Carlinhos jamais apareceu. As investigações levaram a diversos suspeitos, entre eles os diretores de uma clínica que ficava ao lado da residência da família de Carlinhos, já que um dos proprietários tinha interesse em comprar a casa dos Ramírez da Costa. O médico, um homem chamado Mário Filizola, teria oferecido na época 60 mil cruzeiros pelo imóvel. E os policiais seguiram a ideia de que o sequestro poderia ser uma artimanha para pressionar os pais do menino. As autoridades chegaram a prender o marceneiro da clínica, Kleber Ramos, acreditando que ele teria sido contratado para raptar o garoto. Mas, na falta de provas, ele foi solto. Outros funcionários também foram investigados e levados para depor. Contudo, os policiais não conseguiram encontrar nada que comprovasse o envolvimento do médico. Mas os investigadores se deram conta de algumas inconsistências no caso. A família de Carlinhos tinha 3 cães e nenhum deles parecia ter reagido quando o sequestrador invadiu a casa. Além disso, a porta da residência não mostrava sinais de ter sido forçada e a caixa de luz, onde os fios foram cortados, não se encontrava em local evidente. E esses detalhes davam indício de que o invasor, ou seja, o sequestrador, poderia ser alguém conhecido. Para piorar, as investigações apontaram que João, o pai de Carlinhos, estava enfrentando uma séria crise econômica e precisava desesperadamente de dinheiro. Aliás, quando a comunidade se reuniu para fazer as doações para o pagamento do resgate, o montante passou de 300 mil cruzeiros na época, 3 vezes o valor exigido. E não se sabe que fim levou toda essa grana.
Evidentemente, os pais de Carlinhos se tornaram suspeitos do crime, especialmente o pai, que chegou a ser acusado de forjar o sequestro do filho. Não demorou até que inúmeras histórias começassem a circular sobre o casal, e uma delas seria que João estava tendo um caso com a secretária. Os dois teriam planejado rápido. Ademais, a mãe do menino sempre aparecia sorrindo, acenando diante da imprensa, levantando suspeitas entre os jornalistas. Um dos rumores envolvendo a mãe de Carlinhos foi de que ela teria um caso com um pai de santo local. E esse homem teria sequestrado o menino e o levado ao Maranhão. Então, em janeiro de 74, cerca de 6 meses após o sumiço de Carlinhos, um homem chamado Adilson de Oliveira se apresentou à polícia, assumiu a autoria do crime e revelou que João da Costa havia sido o mandante. O pai de Carlinhos chegou a ser preso e liberado pela polícia no dia seguinte, graças a um habeas corpus, mas também os investigadores descobriram que a confissão de Adilson não era verdadeira. Com a falta de provas, o caso foi encerrado. Ademais, os boatos, a pressão e a desconfiança levaram os pais do menino a se divorciar. Então, em 1977, um detetive particular chamado Bechara Jalk, contratado para investigar o caso paralelamente à polícia, voltou a levantar acusações de que João Costa teria forjado o sequestro de Carlinhos. Segundo ele, como o pai do menino estava completamente falido, ele teria criado um plano mirabolante para conseguir o dinheiro para se reerguer. O caso foi reaberto pela polícia e análises no bilhete deixado pelo sequestrador apontaram que ele havia sido redigido por um homem chamado Silvio Pereira, funcionário de João. Curiosamente, também veio à tona que Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, teria reconhecido Silvio no dia do sequestro, mas depois de dizer isso ao pai, João teria dito à filha que se ela falasse a respeito do assunto, ele seria preso. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas após um recurso apresentado pela defesa, ele foi absolvido. O envolvimento de João Ramírez da Costa no sequestro do filho jamais foi comprovado pela polícia. Ele se casou novamente e vive com a segunda mulher no Rio de Janeiro. Já a mãe do menino, Maria da Conceição, mora em uma kitnet com a filha mais velha e já recebeu a visita de mais de 10 homens que diziam ser Carlinhos. Contudo, exames de DNA revelaram que nenhum deles é seu filho. Um desses homens continua fazendo visitas esporádicas a Maria da Conceição até hoje. Os pais do menino vivem com dificuldades financeiras e ninguém sabe como o dinheiro do resgate foi utilizado. No início de 1974, chegou a ser publicada a terrível notícia de que o garoto teria sido afogado no mar a pedido do pai 3 meses depois de ser raptado, mas o corpo jamais foi encontrado. Após mais de 40 anos, o caso do sequestro de Carlinhos continua sem solução e o que realmente aconteceu no dia em que o menino desapareceu ainda é um mistério. Esse foi o caso do sequestro não solucionado do menino Carlinhos. Você já conhecia essa história? Você já ouviu essas notícias? O que você pensa a esse respeito?
Você acha que, de fato, o pai do Carlinhos, a família do Carlinhos, estava envolvida com o sumiço do menino? O que você pensa a esse respeito? Comenta aqui pra gente. E Ana Salles, caso Carlinhos, o que você acha que aconteceu de fato com o garoto? Você acha que ele foi sequestrado por alguém desconhecido? Será que realmente tinha gente da família envolvida, algum conhecido? O que você pensa a esse respeito desse caso, Yara? Eu acredito no envolvimento dos pais, do pai e da mãe. Só que como eles têm uma penca de filho, que eles estavam com 5 crianças em casa, ele estava com 2 filhos, ou seja, 7 filhos. Né? Fora, contando, incluindo o Carlinhos. São 7 filhos. Para não como a gente vivia numa época onde as pessoas eram mais contidas, não eram tão emocionais como hoje, o povo hoje em dia é muito levado pela emoção. Vou falar do ponto de vista, né? Antigamente as pessoas eram mais contidas. Então eu acho que a mulher e ele fizeram um pacto, tipo o caso Nardoni. Nenhum dos dois confessa e até hoje ninguém sabe quem matou a menina. Então, por via da Juva, da menina até hoje foi morta por um ladrão que entrou lá. Eu acho que o pai e a mãe foram coniventes, só que algo deu errado. E eu acredito que sim, que o menino foi morto. Só que a pessoa também que matou, quem teve essa coragem de matar o menino, nunca veio a público falar o que aconteceu, porque também ele poderia ser preso. Mas pode ter acontecido também de Carlinhos ter sido criado fora da família e não ter sido morto. Entendeu? Hoje já é um homem velho, não sabe da história dele até hoje. Eu creio que pode ter acontecido isso também. Ou também alguém conhecido da família possa ter feito o rapto do garoto. O dinheiro, Márcio, que foi resgatado. Pois é, 300 mil cruzeiros na época, né? Na época era bastante dinheiro. A questão toda é o dinheiro, porque se o interesse era pagar o sequestrador, por que esse homem nunca foi transparente nesse caso do dinheiro? Nunca falou nada sobre dinheiro. Pegou o dinheiro, ninguém sabe se pagou, se o garoto apareceu, o que aconteceu. Então isso levanta suspeita, eu acredito que foi a família, foi o pai e a mãe envolvidos sim nisso. Eles não queriam perder o status. Eu tô fazendo aqui um cálculo aqui agora. Eu tô querendo descobrir quanto que valeria 300 mil cruzeiros em real hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto que daria 300 mil cruzeiros hoje em real. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai ser rápido aqui a minha conta aqui. 300 mil cruzeiros em reais hoje. Vou perguntar o IA aqui quanto que é. Será que o IA me responde? Vamos ver. Acho que o IA é mais inteligente do que eu, né? Mais rápido aqui, porque... Sabe quanto daria hoje? R$45. Sério? Só isso? Tá brincando, não é possível. Na época, hoje valeria 100 mil cruzeiros, valeria R$15. Olha só. Então hoje não valeria nada, mas na época valia bastante, né, Yara? Não era a notinha que tinha o Juscelino Kubitschek na frente? Era o Cruzeiro, né? Era o Cruzeiro. Era o Cruzeiro. Tá certo. Então aí, hoje, meu Deus. Porque esse dinheiro, mamãe chegou a ter essa nota lá em casa. Ele realmente também tive. não valia muito. Depois caiu, parou de valer. É verdade. O Cruzeiro ali, depois entrou o plano cruzado. Cruzados novos, aí veio o RV. Aí veio o plano real, que agora, graças a Deus, estamos estabilizou. Mas é triste essa história, esse menino, né? O que aconteceu com a família. Não sei se realmente as suspeitas sobre o envolvimento dos pais é cabível ou não. O detetive particular fez as suas investigações, apontou para isso. É muito semelhante assim ao caso do George Reeves, que a gente contou um dia desses aí, né? Sim, verdade, Márcio. Né, o George Reeves, no caso... Como é que a família... E outra coisa que me chama a atenção, assim, mas segura aí que você vai me falar seu raciocínio. Outra coisa, é muito frio um pai e a mãe passar por isso dentro da própria casa e tá tudo certo. Ainda ficar dando tchauzinho pra câmera, pra imprensa, é complicado, né? Sim. Fala do George Reeves. O George Reeves, porque assim, a gente até contou esse relato aí, deve ir ao ar. Hoje é dia 13 de novembro de 2024. Estou aqui gravando com a Yara, agora são 6 horas e 20 minutos da noite. O George Reeves, ele teve o caso encerrado pela polícia, dizendo que ele cometeu um suicídio. Mas um investigador particular encontrou inconsistências no caso e aponta que George Reeves foi assassinado por alguém que o conhecia, né? Então, ou seja, o caso aí do Carlinhos também pode ter sido que alguém que conhecia a família possa ter sequestrado o menino. A gente, infelizmente, nunca vai saber o que de fato
aconteceu com esse garoto. Eu mesmo não acredito que foi alguém que fez, porque o caso Miriam, que lá nos anos 90, que foi, acho que na mesma semana que aconteceu a parada com a Daniela Pérez, não sei se você lembra disso. Lembro. O caso Miriam, que foi a funcionária a gente pode entrar nesse caso aqui, foi a funcionária da farmácia que armou o sequestro da menina, né? Uhum. A gente vê, vamos comparar um caso e outro, que foi a família, alguém, já que ele era dono de uma empresa de farmacêutica, né? Vamos dizer que foi um funcionário. O desespero da família não existe, porque os pais da Miriam também se separaram. Não tem nada a ver, uma coisa a ver com outra. Você vê que eles também se separaram, não ficaram, não estão juntos. Mas, tipo assim, você via que o casal estava unidos e o desespero da família em busca disso. Nesse caso, não. Nesse caso, você não vê esse desespero para buscar. E a questão do dinheiro, mais uma vez, lá foi pedido 100 mil. Na época, 100 mil, não lembro qual a moeda também, foi pedido esse valor, um valor alto. E nesse caso aqui, se pediu, ele conseguiu mais do que o dobro do valor, não prestou conta a ninguém. Ninguém sabe o que foi feito com dinheiro. E tipo assim, para não fugir da parada, bota a Carlinha em algum lugar para dizer... Como ele tomou uma proporção muito alta, muito grande, porque no dia seguinte foi feita, no caso Carlinhos, já estava lendo a respeito, no dia seguinte foi capa do jornal o Globo. Porque no bilhete, o rapaz pedia para não envolver a polícia. Mas no dia seguinte, não sei se por parte da família ou por parte de vizinho, foi capa do jornal o Globo, ou seja, algo nacional. Já tomou uma proporção muito grande. De repente tomou uma proporção além do que ele imaginava. E ele não tinha fugiu do controle, né? Eu acho. É uma incógnita que vai perseguir aí a mente das pessoas que sempre se depararem com esse jornalista, caso. Vou falar, você que é jornalista. Nesses casos, quando a mãe interage demais, a mãe e o pai começam a se comportar como estrela de cinema, né? Começa a agir como uma celebridade, sendo que não é um caso de novela, é um caso criminal. Vocês percebem o quê? O que vocês abordam nesse caso? Como é que vocês agem assim? A gente fica suspeito mediante ao comportamento. Mais daquilo ali, né? Isso, toma mais conta daquilo ali. Isso, porque assim, não é normal que uma mãe, um pai que perdeu um filho ou uma filha ainda consiga se comportar de maneira como se nada estivesse acontecendo. Levanta suspeitas. Sem dúvida, levanta suspeitas. Porque a imprensa tem uma importância muito grande em resolução de caso. Eu já tive o prazer de uma vez solucionar, vamos dizer assim, entre aspas, um caso. Sério? Mentira. Caso criminal? Que caso criminal, mas isso aí é história para um outro dia pra gente contar aqui. Caso real, hein? Caso real. E disso a Yara não tem medo, né, Yara? Não. Casos criminais eu tenho medo, não. Então, tá certo. Eu só tenho medo que eu te falei da última vez, os motoqueiros na rua. Achamos aí um conteúdo, um assunto que a Yara não morre de medo, pessoal. Olha aí, tá vendo? Não. Mas eu tenho certeza que tem um caso criminal que, se ela morasse nessa cidade naquela época, ela iria tremer de medo. Qual? Sabe de quem? Jack, o Estripador. Cruz, credo. E o caso tá aqui. Nós já contamos essa história. Ele era muito ousado, cara. Ele fazia muita... Jack o Estripador. E tem outro caso também que eu acho que se morasse em São Paulo você ia ter medo. Qual? Do Maníaco do Parque, que tá aí. Tem um filme agora no Amazon Prime. Muito bom, inclusive. Muito bom. E em breve a gente vai contar a história também dele aqui, se vocês quiserem ouvir, pessoal. Certo? Tá em Yara Salles. Tá em construção, isso mesmo. Yara Salles, obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, tá bom, querida? Márcio, foi um grande prazer, tá bom? Amigos, obrigado a vocês chegaram até o final. Eu espero vocês num próximo episódio. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Yara. Tchau, Márcio. Fica com Deus, pessoal.